carne. O que nos leva à presença de Deus é nós comermos da sua palavra, nos alimentarmos da sua palavra. Isso que traz crescimento, isso que nos dá sabedoria, isso que faz nós termos uma revelação maior do que está no coração de Deus para a nossa vida nesse dia. Ah, mas eu estou precisando de uma cura, então eu vou fazer uma novena. 40 dias. Não é isso que Deus quer. Deus quer o nosso coração voltado para Ele. Jesus falou assim: tudo o que pedires em meu nome, isso farei. Acabou. Por que nós vamos fazer sacrifício para termos Jesus? Sendo que Jesus, se você pegar Hebreus, você vai ver que Jesus já fez os sacrifícios dos sacrifícios. Não resta mais sacrifício para obter a bênção de Deus, para alcançar o milagre de Deus. E você sabe que o maior milagre de Deus é de você já estar aqui. Esse já é o maior milagre. Tendo fôlego de vida, o ar para respirar. Efésios 1,4 diz assim: assim como nos escolheu neles antes da fundação do mundo. Olha, Efésios 1,4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. A palavra beneplácito significa aprovação, consentimento ou agrado de Deus, especialmente no contexto da sua vontade e propósito. No versículo 11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que pode se opor a isso? Segundo o conselho da sua vontade. Assim como nos escolheu nele, em que tempo? Quando que foi que Ele te escolheu? Pela sua idade que você tem agora, contando. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Que privilégio que nós temos, hein? Muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Ele já está vendo você hoje aqui. Você vê? Ele diz: para sermos o quê? Uma finalidade, propósito. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então já a sua vida está selada. Ainda quinta-feira eu estava na casa da Dani e foi comentado um pouco sobre o filho pródigo, que ele recebeu quando chegou lá na casa do pai, roupa nova, e deu um anel para ele, né? O anel significa autoridade e para selar decretos. Por isso que serviu o anel. O rei fazia isso, autoridade. E o Senhor tem te escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Nós vemos de famílias diferentes, talvez de cidades diferentes, né?
E hoje nós estamos aqui porque fomos predestinados por Ele. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é tremendo. Olha, não existe palavra em nossos lábios para agradecer ao Senhor por ter feito isso por nós. Não é verdade? Em meio a partir de quase 8 bilhões de pessoas no mundo, você é um predestinado, um escolhido pelo Senhor. Isso tudo foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Segundo Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo. Tudo já estava determinado por Deus. Tudo já estava determinado por Deus. Sua vida, você está aqui. Que maravilha, que privilégio. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido, por ter me feito filho, recebido esse espírito de adoção como filhos e participante da sua natureza e participante e ser co-herdeiros com Jesus. Olha, aonde que Ele está trazendo cada um de nós perto de si para ter tudo que Ele tem. Você viu que Jesus não é egoísta? Mesmo sendo filho de Deus, ele pode dizer: não, mas o trono é meu, o reino é meu, tudo é meu. Não, mas nós recebemos o Espírito de adoção. E nós somos co-herdeiros juntamente com Jesus. Privilégio. Que grandiosidade o que Ele tem feito por nós. Então o plano de Deus é perfeito, e hoje Ele está manifestando, hoje, o que foi feito lá atrás. Antes da fundação do mundo Ele nos escolheu, hoje Ele tem trazido à luz, hoje nós aqui. No Antigo Testamento, o povo de Deus tinha a obrigação de cumprir toda a lei, dada por Deus a Moisés. E eram mandamentos, e esses mandamentos eram mandamentos punitivos. Não tinha trégua não tinha graça não. Os mandamentos eram punitivos, não é verdade? Agora nós conhecemos assim, ou mais citamos, pode ser que conhecemos, mas o que mais nós citamos somente são os 10 mandamentos. Mas se você pegar o Velho Testamento, existe cerca de 613 itens que eram mandamentos, muitos punitivos, nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem 613 itens de lei, eram punitivos. Agora, se uma pessoa violava um só mandamento, o que acontecia? Ele se tornava culpado de todos. Não é verdade? A lei pune, A lei pune o transgressor. E o homem em si, por si só, o homem é transgressor. Não é verdade? O homem é transgressor. Não precisa ir muito longe. Para no semáforo. Para você ver.
Se todos param. O homem não é capaz de andar na lei. E Deus viu isso. Que pela lei, pelos 613 itens sobre lei, o homem, nenhum deles ia se salvar. Por isso que o plano de Deus foi perfeito, de enviar o seu Filho amado, Jesus, o Verbo se tornar carne e habitar entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e manifestar e revelar a sua glória e tabernacular conosco.